conversar com a coordenadora de pesquisa da articulação Agro é Fogo, Carolina Motoc. Bom dia, Carolina. Bom dia a todos os ouvintes, tudo bem? Tudo certo. O que não está muito certo é a questão da preservação ambiental no Brasil, né, Carolina? Diversos incêndios têm sido usados como arma no avanço da grilagem de terras e na expulsão de comunidades de seus territórios, e esse é o cenário que é descrito no dossiê Agro é Fogo, que teve sua segunda fase lançada na última quarta-feira. Primeiro, Carolina, eu gostaria que você explicasse o que é articulação, o que é também o dossiê Agro é Fogo e no que essa segunda edição difere da primeira que foi lançada em março. Beleza. Bom, a articulação Agro é Fogo é uma articulação que surgiu justamente em resposta aos incêndios avassaladores de 2019 e 2020. Ela é composta por mais de 30 organizações que atuam já há muito tempo na defesa da Amazônia, do Cerrado e do Pantanal, e esses movimentos sociais, pastorais e organizações mesmo da sociedade civil se uniram para dar uma resposta a essa situação. E uma das ferramentas que se encontrou para fazer isso é esse dossiê, o dossiê Agro é Fogo. A primeira fase dele foi lançada em março desse ano. Ele traz análises e também sistematização de conflitos envolvendo fogo. Então, a ideia é que tenha uma parte analítica, com artigos bem aprofundados sobre a situação de fundo que geram os incêndios, e uma segunda parte, que é quando as comunidades e as organizações de base que atuam junto com essas comunidades podem trazer os conflitos, o que acontece realmente no chão dos territórios, né? Então, isso foi lançado pela primeira vez em 2021, esse ano mesmo, em março, mas o que a gente vê é uma permanência dessa situação. Por mais que nesse ano não tenha tido mais tanta projeção na imprensa e de modo geral, né, eu acho que se fala bastante do desmatamento ainda, mas os incêndios a gente vê uma continuidade. Então, claro que em 2019, em 2020, se você pegar os dados, né, houve um aumento exponencial em relação aos anos anteriores, mas nesse ano, se você também pegar os mesmos dados do INPE, não tem uma diminuição substancial. Então, o que acontece é que a gente pode dizer que esses eventos de 2019 e 2020 não são eventos esporádicos, né? O agronegócio tem usado o fogo como uma arma sistematicamente, e aí a gente fala nesse sentido de incêndios florestais, né? Quando se bota fogo na floresta ou em grandes áreas, esse incêndio sai do controle, mas também de queima de casas, queimas de roças, atualmente, muitas queimas de casas de reza. Então, se você pega os territórios Guarani e Kaiowá, no Mato Grosso do Sul, só nesse ano foram 7 casas de reza incendiadas, numa demonstração também de intolerância religiosa. Então, essa situação ela é uma situação permanente. Claro que em 2019 e 2020 a gente tem um contexto político em que o presidente da República incentiva a invasão dos territórios, incentiva essas ações coordenadas mesmo, criminosas de invasão. Então, em 2019, por exemplo, a gente teve o Dia do Fogo, na região da BR-163, no Pará, no sudoeste do Pará, que é uma região de fronteira, de expansão da fronteira agrícola, e houve uma ação coordenada de fazendeiros nessa região que combinaram de tacar fogo. Então, foi o Dia do Fogo, e aí, a partir daí, os incêndios se espalham. Coisa parecida aconteceu em 2020 no Pantanal, né? Já foi comprovado, inclusive pelo Ministério Público, mas a partir de um estudo do Instituto Centro de Vida, que o fogo no Pantanal se iniciou em fazendas de gado. Então, é criminoso realmente, né? A gente não pode falar que esses incêndios, eles acontecem por acaso, né? Claro que tem a influência da mudança climática, né? A gente vive uma crise climática, o Pantanal atravessa uma das piores secas e isso contribui para que esses incêndios se expandam, mas essa situação ela é criminosa mesmo, porque o início dela se dá majoritariamente em fazendas do agronegócio ou em terras griladas, pelos fazendeiros, né? Inclusive, você citou o caso do Pantanal, que é um
um dos destaques aqui do dossiê, Carolina, e tem um dado que é impressionante, né? Porque o fogo atingiu cerca de 4 milhões e 100 mil hectares entre janeiro e outubro do ano passado, segundo o Laboratório de Aplicações de Satélites Ambientais da Universidade Federal do Rio de Janeiro, o que equivale a 26% da área, né? Comparando com o ano de 2019, houve um aumento de quase 3 vezes na área queimada. Inclusive, o dossiê ressalta ali que isso teve algum destaque na mídia, mas na verdade, depois disso, né, não se abordou a questão da situação das populações locais. Então, eu queria que você falasse a respeito disso e também de que forma os incêndios acabaram impactando a vida das comunidades tradicionais pantaneiras. Claro. O caso do Pantanal ele é bastante emblemático, né? Se a gente pegar os dados anteriores a 2020, havia um processo muito baixo de queima no Pantanal, porque o Pantanal é uma área alagada, uma grande área alagada, né? O que aconteceu em 2020 foi que já estava um processo de seca. É muito importante dizer que o Pantanal, para além da exuberância da natureza, né, de ser considerado um santuário ecológico, ele é um santuário ecológico porque nele existem comunidades tradicionais pantaneiras e que são totalmente invisibilizadas de maneira geral. Então, essas comunidades elas já vinham alertando de que haveria um processo bastante importante de seca e que essa seca poderia gerar, inclusive, uma grande tragédia ambiental. O que aconteceu então foi que a partir desses incêndios nas fazendas, o fogo se alastrou. Tem uma característica importante do Pantanal, que é a Cláudia Sala de Pinho, que é da Rede de Comunidades Tradicionais Pantaneira. Ela tem um artigo no dossiê, ela explica, né, que quando o Pantanal enche, depois tem o período de vazante, então ele esvazia, e aí muita matéria orgânica fica sedimentada nas bacias do Pantanal. E com a seca, essa matéria orgânica acaba, vamos dizer assim, fermentando, entre aspas, e isso fica altamente combustível. Então, no Pantanal, o que aconteceu foi que o fogo começou e praticamente teve um fogo subterrâneo que foi se espalhando por meio dessa matéria orgânica, como se fosse mesmo botar fogo na gasolina, né? E teve essa explosão de incêndios, né? E isso afetou diretamente essas comunidades. Essas comunidades estão até hoje combatendo as cicatrizes deixadas pelo fogo, né? Então, no lançamento do dossiê, na quarta-feira, a gente ouviu a dona Leonida Aires, tem também um depoimento dela no dossiê. Ela mora numa comunidade chamada Barra do São Lourenço, que é uma comunidade ribeirinha, que então é super úmida, e essa comunidade foi duramente afetada pelos incêndios. Foi uma situação de desespero, uma criança morreu afogada nesse processo, porque as pessoas pulavam na água para tentar escapar das chamas, uma situação bem horrorosa mesmo, né, assustadoramente trágica, o que ela traz. Então, essas comunidades, elas tiveram queimados os seus territórios e elas dependem diretamente desses territórios, não só na agricultura, mas também na pesca. Então, as águas, elas ficaram barrentas por causa da seca, mas também porque houve uma chuva de cinzas no Pantanal, porque imagina, você queimar 26% do Pantanal, o que isso não gera de cinzas, né, da fumaça. Então, essas águas ficaram contaminadas, então isso prejudicou a agricultura, prejudicou a pesca, prejudicou diretamente a sobrevivência. Muitas dessas comunidades também realizam a caça para alimentação. Então, é uma tragédia o que aconteceu. E essa tragédia, ela continua, porque não adianta você apagar o fogo se as condições materiais da existência dessas comunidades foram completamente prejudicadas. E isso pouco se falou. A gente viu uma sensibilização muito grande com relação aos animais queimados, né, que é uma situação realmente muito horrível de ver, é de chorar mesmo as imagens, né, dos animais tentando escapar do fogo, tentando se proteger, tentando beber água, né, das equipes de resgate, mas essas comunidades, elas continuaram invisíveis, né, e são elas que mantêm o Pantanal vivo. Então, por isso que o artigo da Cláudia traz que quando queima o Pantanal, o que queima é a casa dessas comunidades. Assim como queima a Amazônia, quando queima o Cerrado, o que queima são as casas dessas comunidades, que dependem diretamente da vegetação, dos animais, desses ecossistemas para sobreviver, e que são elas que realmente protegem e conservam esses lugares.
Agora, também existe outra tragédia que continua e está associado a isso, a esse modelo, que é a tragédia social da fome, Carolina. O dossiê fala sobre a consolidação de um processo de transformação paulatina na forma como se dá a produção e a comercialização dos alimentos que nós comemos, né? Cada vez menos uma agricultura de alimentos saudáveis e também diversos. E ainda trata dessa expansão do binômio soja-pecuária no Brasil. Como que se dá essa transformação, Carolina? O dossiê destaca, inclusive, que se trata de um projeto que ganhou um impulso fundamental durante a ditadura aqui no Brasil. Sim, esse artigo é do Silvio Porto e da Diana Guiar, ele chama O Agro é Fome, justamente para mostrar que há um processo, digamos assim, orquestrado de diminuição das áreas de plantio de alimentos. Então, no Brasil, a gente costuma ouvir muito, né, que o agronegócio, ele é o grande produtor de alimentos, há uma narrativa oficial muito forte, com propagandas, né, na principal emissora de TV do Brasil, dizendo que o agro é tech, que o agro alimenta, que o agro é responsável pela alimentação dos brasileiros, mas quando a gente vai ver a participação do agronegócio na produção de alimentos mesmo é muito baixa. O agronegócio, ele está destinado à produção de commodities agrícolas para exportação, majoritariamente soja e milho e carne bovina. Então, da produção de grãos, o que o Silvio e a Diana trazem é que 88% da produção de grãos no Brasil, em vez de ser arroz e feijão, por exemplo, que, né, a base alimentar dos brasileiros, é de soja e milho. Né, e não é milho para a gente comer, é milho que vai ser destinado, e a soja também, que vão ser destinados para produção de ração animal na Europa, na China, em outros países do mundo. Né? Então, o que a gente vê é que, a partir da ditadura militar, tem um incentivo do que se foi chamado da modernização da agricultura, com a introdução de maquinário, de insumos agrícolas, agrotóxicos, fertilizantes químicos, e essas áreas do agronegócio, elas vão avançando sobre os territórios das comunidades tradicionais e da agricultura camponesa. Então, se antes a produção de alimentos ela era muito mais regional e localizada, com o agronegócio ela passa a ser uma produção que é incluída na cadeia global de produção, com cadeias longas, de abastecimento, necessidade de infraestrutura de estradas, portos, e isso faz com que a produção de alimentos ela venha diminuindo. Então, por exemplo, o Maranhão é um estado que tradicionalmente produzia muito arroz pela agricultura familiar. E essa produção, com o avanço da soja, do gado, vai sendo substituída. E aí o que acontece é que, de repente, os maranhenses passam a depender da produção de um arroz que vem do sul. Então, imagina o quanto isso não implica em custos na alimentação e na ampliação da insegurança alimentar. Então, a gente vê que, ao mesmo tempo em que a insegurança alimentar ela vai aumentando no Brasil, também vai diminuindo a disponibilidade per capita de arroz e feijão. Então, isso não é à toa, né? Então, quanto mais o agronegócio avança, mais a gente tem o aumento da fome. Ela é meio que proporcional, esse aumento da fome, à expansão do agronegócio, o que contraria plenamente essa narrativa de que quanto mais o agro avança, menos fome a gente tem no país. O que a gente vê é o contrário. E aí eu posso citar um caso do Tocantins, que é o caso de Campos Lindos, né? A gente vê a fronteira do Mato Piba, no Maranhão, Pará, Piauí e Tocantins avançando sobre os campos das comunidades tradicionais. Então, no Tocantins, por exemplo, onde houve uma grande grilagem pública de terras, em Campos Lindos, é um município, o município de Campos Lindos, ao mesmo tempo em que ele era o principal produtor de soja do estado por muitos anos, também era o município onde tinha menor IDH. Então, a situação de pobreza extrema, quando era um dos maiores PIBs do Tocantins. Então, para a gente ver como que o agro, na verdade, é fome mesmo, né? Eu acho que o título do artigo é muito perspicaz. E você citou também em contraposição justamente ao modelo do agronegócio, né? A gente tem a agricultura sustentável, tem a agricultura que é praticada ali pelas comunidades tradicionais. Você citou as comunidades tradicionais pantaneiras e o papel que elas desempenham na proteção do ecossistema. E boa parte da área florestal do Brasil conta com essa proteção, ainda que enfrente inimigos fortes, né? Como o próprio agronegócio. E um exemplo disso aqui que eu achei sensacional, que é destacado aqui no dossiê, Carolina, queria que você falasse a respeito,
são as brigadas indígenas, né, que foram criadas em 2013 a partir do acordo de cooperação entre o IBAMA e a FUNAI, uma experiência de manejo de fogo que usa o conhecimento tradicional indígena em conjunto com apoio técnico e financeiro de órgãos governamentais. Como que funcionam essas brigadas e como elas têm sido importantes para o cuidado desses territórios? Certo, o que a gente acha muito importante no dossiê de trazer é que, além desse cenário, para além, né, desse cenário avassalador, tem muita resistência, né, e essa resistência ela se dá de diversas formas, se dá uma resistência mesmo em que as próprias comunidades elas estão sendo uma frente de impedimento do avanço do agronegócio. Então, se essas comunidades não existissem, possivelmente o agronegócio já teria transformado o Brasil inteiro num campo de capim ou de soja, né? Então, tem essas comunidades que resistem historicamente, desde que iniciou a colonização. E essas comunidades, elas possuem um saber ancestral de manejo do fogo, né? O fogo, na mão do agro, ele é morte, ele é destruição, mas na mão dessas comunidades, ele é um elemento fundamental da vida. Então, essas comunidades historicamente usam o fogo, por exemplo, no manejo das roças, as cinzas são usadas para adubação, e a gente percebe que nesse sistema rotativo das roças, onde foi colocado roça por essas comunidades, é onde tem maior diversidade de árvores, né, de espécies nativas. Então, a gente tem que pensar também que essas comunidades, elas manejam a floresta. A floresta, ela não é só uma coisa natural, né, ela também é criada por essas comunidades, a diversidade é criada por essas comunidades. E dentro desses saberes, havia um saber também de prevenir o fogo. Então, você realiza aceros, né, que são áreas em que você limpa de matéria orgânica para que o fogo usado nas roças não pule para a floresta, né, você queima essa matéria orgânica preventivamente, e isso é um manejo do fogo, que essas comunidades já realizam desde sempre, há milênios, né, desde que elas existem. E aí o que acontece é que em 2013 tem essa parceria por meio do IBAMA. O IBAMA tem um programa que é o Preve Fogo, que é de prevenção dos incêndios. Então, o IBAMA passa a se unir aos povos indígenas e à FUNAI, né, que a FUNAI é o órgão responsável pelos povos indígenas no Brasil. Então, há esse processo de parceria em que se usa tanto o saber tradicional, isso que as comunidades já faziam, né, preventivamente para combater os incêndios, e se alia a isso técnicas que o próprio IBAMA já usava para prevenir os incêndios. Então, essas brigadas indígenas, elas são abastecidas de equipamentos, como bombas de água, né, em que você carrega a água nas costas para apagar. Esse manejo do fogo, ele é realizado, então esse processo de prevenção é realizado de forma sistematizada. Então, além das brigadas indígenas, dessa parceria com o IBAMA, as brigadas, as comunidades também têm brigadas autônomas, né? Mas essa parceria ela é muito importante, porque são fornecidos equipamentos, são fornecidos equipamentos, inclusive, para monitoramento desse processo, né? Então, se há um incêndio em determinado ponto do território, essas equipes são deslocadas para esse local para combater as chamas. Então, a parceria é muito importante, mas o que a gente vê é que esses órgãos, tanto a FUNAI quanto o IBAMA, estão passando por um processo de sucateamento, né, que compromete, inclusive, a efetividade dessas brigadas. Então, são processos muito interessantes de parceria que precisam ser reforçadas, que precisam de investimento para continuarem sendo efetivas. Agora, Carolina, para a gente concluir aqui, inclusive, quem acompanha o Jornal Brasil Atual pode acessar, né, as duas fases do dossiê Agro é Fogo no agroefogo, sem acento, .org.br. É um conteúdo muito rico, muito importante disseminar esse tipo de informação. Queria saber se o dossiê já teve duas fases, vai ter uma terceira? Qual a previsão dos trabalhos da articulação daqui para frente? Sim, infelizmente, a gente, como eu disse, o fogo ele é uma arma sistemática, né, usada pelo agronegócio, e também a gente não pode esquecer da mineração, né, a mineração, os garimpos em terras indígenas, por exemplo, o fogo é uma arma mesmo, né, importante. Então, a ideia da articulação é continuar fazendo essa sistematização, tanto dos conflitos, quanto continuar aprofundando as análises, né, então, no ano que vem vai ter, sim, uma terceira fase do dossiê, até o meio do ano vai ser lançada essa terceira fase. A ideia é que a gente saia da
frieza dos números de satélites e mostre de fato o que está acontecendo no chão dos territórios. Então, além dos artigos analíticos, eu acho que é bastante importante quem puder acessar a aba de conflitos do nosso site, porque nela você tem ali depoimentos de comunidades, você tem como que esses incêndios e o desmatamento e a grilagem de terras acaba afetando diretamente a vida desses povos e dessas comunidades. Então, isso é muito importante para que a sociedade brasileira possa reconhecer o grande serviço que essas comunidades estão prestando, não só para o Brasil, mas para o mundo também, né? São elas que estão conservando as nossas florestas, as nossas matas, as nossas águas, e sem ela o Brasil está fadado a ser um grande deserto alimentar, a ser um grande deserto verde de soja, de cana, de gado, em que a gente vai padecer realmente de uma pobreza não só para essas comunidades que estão no campo, mas também para a gente que está na cidade, né? A gente depende dessas comunidades para a nossa alimentação, para a gente ter uma comida de verdade, sem agrotóxicos, né, sem veneno, e para a gente ter uma vida de maior qualidade, uma vida mais saudável, né? Então, a gente depende extremamente dessas comunidades para continuar vivos. Então, a gente acredita na resistência delas, por isso a sistematização tanto dos conflitos quanto da resistência. Então, a gente continua, assim, sistematizando e denunciando que o agro é fogo, que o agro é morte, que o agro é destruição. Carolina, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal Brasil Atual e até a próxima. Eu que agradeço. Até a próxima e acessem o nosso site e acompanhem a gente nas redes sociais. Obrigada. É isso aí, conversamos com a coordenadora de pesquisa da articulação Agro é Fogo, Carolina Motoki. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.